Boa tarde a todos. Gostaria de explicar como foi a minha operação do dia e explicar mais ou menos como foi a minha forma de enxergar, até para dar uma luz para vocês, assim, pelo menos de forma mais básica, do que vocês, como vocês podem operar. Eu não uso nada no gráfico, não, não, não vejo motivo de usar indicador nem nada. No máximo um Fibonacci, alguma coisa do tipo. É, é, regiões de resistência, regiões de suporte, canais, são mais figuras que eu consigo enxergar pela movimentação. Então, só para dar um começo, aqui ó, as setinhas amarelas são compras e as setinhas verdes são vendas. No início do dia abriu um gap de alta, eu vi bastante força compradora, achei que o gráfico poderia subir bastante, fiz uma compra aqui. Entretanto, após esse primeiro candle aqui, ficou uma briga entre compradores e vendedores, onde eu não via tanto apetite nem de uma parte nem da outra. Então eu comecei a ficar um pouco. Fiquei de fora. E nessa setinha verde aqui, eu fiquei um pouco apreensivo com se o gráfico poderia cair. Então eu realizei em torno de 25 a 30, foi 25, se eu não me engano, 25% da minha posição. E como eu tinha comprado aqui, realizei e fiz uma venda mais baixo, o meu preço médio foi um pouco mais para cima. Mas ok. Voltando um pouco aqui no gráfico, essa região aqui, eu via muita importância nela. E nesse momento eu vi muito comprador entrando. Então me animou mais para continuar na operação de compra. Eu tinha colocado o stop nessa máxima aqui. Então se estopasse ok, provavelmente o dia iria cair. Então eu faria uma venda no rompimento dessa mínima. Eu já encerraria minha operação abrindo uma venda. Voltando. O gráfico continua. Aí os compradores entraram com muita força. Eu vi que eles entraram. O gráfico voltou para cá. Fiz uma outra compra aqui, mais ou menos na região onde eu tinha comprado. Meu preço médio voltou para o lugar, quase para o lugar original. E nesse candle aqui eu realizei 100% dos meus contratos. Aqui tinha uma compra aqui, outra compra aqui, realizei 100% dos meus contratos aqui. O gráfico continuou subindo, fez um topo. Nessa região eu vi que os compradores pararam de. A gente usa o termo tomar como comprar e bater como vender. E eu vi que os compradores pararam de tomar e perderam o apetite. Geralmente isso é porque eles já estão comprados desde uma certa região, vão fazer provavelmente realizações, vão deixar o gráfico cair um pouco mais para poderem voltar a comprar e realizar, e sempre jogando, no caso dos compradores, o preço para baixo, o médio para baixo. E nessa realização, mais ou menos aqui nesse candle, eu vi o maior vendedor do dia entrando com muita força. Então eu entrei junto com ele bem aqui, fiz uma venda. Nesse candle especificamente, eu vi que os compradores voltaram a entrar na ativa e os vendedores pararam de aparecer. Então realizei toda a minha posição aqui. Até então eu estava com um bom lucro, podia operar um pouco mais, eu tinha um caixa para operar, né? E o que eu pensei? Se o gráfico voltar para essa região, pode dar uma boa compra. Mas nesse candle específico aqui, eu vi os vendedores voltaram a atacar novamente, voltaram a bater. Entretanto, aqui eles perdiam toda a vontade e os compradores entravam muito forte de novo. Seria um bom ponto de compra nessa região, um stop em torno de 200 pontos abaixo, mais ou menos aqui, buscando pelo menos esse topo anterior. Mas como estava numa briga muito forte entre comprador e vendedor, eu preferi ficar de fora.
Se rompesse para baixo, fechasse abaixo daqui, eu entraria numa venda. É uma venda um pouco desconfortável, porque o stop fica muito longo. Não gosto de stops longos, mas estaria dentro do modelo em que eu opero. Entretanto, os compradores aqui começaram a ganhar, o gráfico começou a subir. Eu já tinha esse topo aqui marcado. O que eu pensei? Se eles chegarem aqui e romper, eu vou esperar um rompimento, até porque estatisticamente a maioria dos rompimentos são falsos. Então eu falei, o que eu vou esperar? Eu não vou comprar logo de cara no rompimento. Vou esperar que eles, se romper, ele faça uma movimentação mais ou menos assim, volte para corrigir e comece. E aí os compradores aparecendo de novo, eu entro junto com eles, mais ou menos assim, buscando pelo menos essa parte aqui. Só que não foi isso que aconteceu. Eu vi muito vendedor entrando aqui. O maior vendedor do dia entrou muito pesado aqui. Não estava olhando exatamente aqui pelo XP Trader, porque pela minha conta principal, eu tenho o Profit Pro, então lá eu consigo ver melhor a movimentação dos players. E eu vi que eles entraram muito forte, muito forte. Então aqui eu entrei junto com eles, entrei um pouquinho atrasado, porque deram uma batida muito forte. Eu queria ter entrado mais ou menos aqui, que foi no início desse candle, ou no fechamento desse candle, mas não deu certo. Entrei vendendo nessa parte e realizei toda a minha operação aqui, recomprei meus contratos aqui. Beleza, até então o caixa estava tudo ok. Aqui foi quando o candle rompeu essa máxima. Só que sempre eu falo, a maioria dos rompimentos são falsos. Isso aqui foi um rompimento falso. O que é que eu gosto de esperar? Essa movimentação aqui rompe, faz mais um segundo candle acima do rompimento, volta para retestar e sobe de novo. Aí eu entraria. Então aqui eu não entrei. Deixei o mercado voltar. Essa região em específico aqui, deixa eu marcar para vocês entenderem. Essa região em específico aqui, eu vi muita briga de comprador e vendedor em níveis assim iguais. Então não me senti confortável de operar nessa parte. O que eu pensei foi, se chegar aqui de novo, eu compro, ou se chegar no topo e mostrar a força vendedora, eu vendo. Só que outra coisa que eu notei foi que o gráfico estava formando um canal de alta. Então eu pensei, o gráfico chegar próximo dessa parte aqui, eu vou comprar. Fiz uma compra aqui nessa região, só que os vendedores entraram muito forte. Estopei bem aqui, vi que a operação não valia a pena. Só que nesse exato candle, ele rompeu o canal de alta. Mas como sempre, eu não entro exatamente no rompimento. Eu esperei. Vamos esperar fazer um segundo candle aqui para baixo e voltar. A maioria das vezes eles tentam voltar para dentro do canal e assim decidir se daqui vai para cima ou se daqui vai novamente, os vendedores vão entrar e vão voltar a bater. Só que nesse momento aqui, onde está essa setinha amarela, só para lembrar vocês novamente, setinha amarela é compra, setinha verde é venda. Já estava perto dessa região e eu sei que essa região foi muito defendida pelos compradores, então eu decidi comprar aqui com um stop nessa parte de baixo. Comprei aqui e o meu objetivo na verdade era realizar a operação nessa região e eu esperava que voltasse até aqui e voltasse a cair, mais ou menos esse movimento aqui, voltasse até aqui e depois os vendedores entrassem e o gráfico caísse. Aí sim eu realizaria e entraria numa venda buscando mais ou menos essa região, stop de em torno de 200, 250 pontos. O stop eu sempre vario de acordo com a volatilidade do dia, entendeu?
Então, eu estou falando aqui 200, 250 pontos, mas é porque era em relação à volatilidade intrínseca do dia. Só que nesse candle teve muita força compradora. Então eu falei, não, vou deixar a operação é, rolar. Coloquei o meu stop aqui no 0 a 0 e deixei. Meu alvo final era mais ou menos no que agora seria o novo topo. Foi a região que eu marquei. Quando ele chegou nessa parte aqui, eu decidi vender. Essa daqui é a conta, um contrato, né? Eu estou mostrando a conta um contrato, mas as operações foram as mesmas no, no na minha conta principal. Nessa região aqui eu já coloquei tanto o take profit quanto uma realização, uma ordem de venda também, colocando o stop em torno de 250, 200 pontos para cima. Na verdade, eu coloquei 230 pontos, foi mais ou menos nessa região. Porque se rompesse novamente, igual desse topo aqui rompeu e agora desse topo rompesse de novo, aí poderia continuar na tendência de alvo. Meu alvo seria mais ou menos aqui. Entretanto, aqui nessa região, muito vendedor entrou defendendo. E os compradores entraram forte também. Só que os vendedores não estavam deixando o preço subir. E além do que, isso daqui, esse topo aqui foi rompido. Isso aqui é uma armadilha. Duas formas de se operar. Primeiro, eu fiz a venda aqui, já encerrando essa compra, e abri já uma outra venda em seguinte, junto. Só que eu vi muita divergência aqui entre compradores e vendedores, então eu realizei uma pequena parcial aqui para jogar o meu preço médio mais ou menos para cá. Ali em torno também dos 25, 30%. Joguei meu preço médio para cá, stop aqui, ok. Quando chegou nesse candle, eles entraram de início, em torno de 30 segundos a 1 minuto de operação, eles entraram vendendo muito forte. Então eu deixei a operação seguir. Rompeu novamente o canal de alta e fez o que eu pensava em relação a esse pensamento aqui de trás, que quando rompe eles tentam voltar para dentro do canal e geralmente em torno de 61% ou 61,8% da retração de Fibonacci, de toda essa alta aqui, que seria mais ou menos aqui, eles tentam voltar a defender. E eu vi que o gráfico começou a ficar muito vendedor. Então eu mantive a minha operação de venda. Nesse candle aqui, com tanta força que ele teve, eu ainda guardei. O stop continuava aqui nessa região e o meu preço médio estava mais ou menos aqui. Esse candle aqui foi de extrema importância para que eu continuasse acreditando na venda. E essa foi a operação que me deu 1.250, 1.230, 1.240 pontos. Quando rompeu e esse candle aqui tentou subir de novo e voltar para dentro da região, eu vi que ele bateu aqui e não conseguiu. Uma outra entrada poderia ter sido feita aqui no rompimento dessa mínima, mas eu já estava entrado lá de cima e não tinha por que entrar mais. Só deixei. E qual era o meu alvo? Fechamento do gap. Fechamento do gap seria mais ou menos nessa região aqui. Então, fui carregando o meu preço. Chegou aqui naquela parte que eles mais defendiam. Eu poderia ter realizado toda a operação ou feito uma parcial, mas eu acreditava muito na venda, eu senti muita força vendedora nessas partes. E esse candle específico aqui, olhando pelo fluxo, ele não foi um candle de compradores, eu vi muitos vendedores realizando,
ou seja, jogando o preço médio deles mais para cima. Esse candle aqui eles voltaram a bater, então me deu mais confiança. Quando chegou nessa região, que era o fechamento do gap, eu falei, vou esperar, porque se romper, existe uma chance de o gráfico continuar caindo, mas como sempre, rompimentos de zona muito importantes, como o fechamento do gap, ou o Fibonacci, como eu tracei, que não é eu não traço de uma forma assim mais comum, eu fiquei aguardando para ver o que ia acontecer. Só que aqui começou a entrar muita defesa compradora, muita defesa. Então, exatamente na máxima desse candle, eu decidi colocar o meu take e finalizei por aqui. Foi uma operação que meu preço médio estava mais ou menos aqui. Ela deu 1.230 pontos, que é o que eu falei. Então, essas foram minhas operações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se qualquer dúvida, podem falar comigo, podem escrever aqui nos comentários, ou podem falar comigo lá pelo Instagram ou pelo grupo do Telegram. Esse foi o meu operacional de hoje, e essa operação aqui em específico foi onde multiplico mais do que passei a meta do que seriam 5 dias de operações. Então é isso, pessoal, muito obrigado. E aqui, ó, vocês continuam vendo que essa região ela é uma região muito complexa. O gráfico vem, volta a cair, vem, volta a cair. Aqui o fechamento de gap também é muito forte. Agora o gráfico eu considero que ele está lateralizado. Peraí, só tirar isso aqui. O gráfico está lateralizado dentro dessa caixa aqui. Então eu prefiro ficar de fora, até porque eu já bati minha meta, não tem por que continuar no mercado. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Se quiserem dar um joinha, se quiserem compartilhar com alguém que vocês conhecem o canal, ficaria muito grato. E ativa o sininho para quando eu vou tentar postar mais vídeos agora. Minha vida está um pouco corrida porque eu estou fazendo uma reforma na minha casa. E também mexo com construção civil, junto com um amigo meu que é engenheiro. Então por isso que eu dei até uma parada de postar no Instagram, no YouTube os vídeos, mas eu vou tentar arranjar um tempinho para mostrar isso para vocês, para mostrar como foi o operacional do dia. E bom, muito obrigado, e qualquer dúvida deixem nos comentários, pode entrar em contato comigo no Instagram, ou se quiserem, entrem no grupo do Telegram. Lá eu mando bastante informações sobre a questão macroeconômica, para vocês terem uma ideia de como vai ser o dia. Posso começar a mandar alguns pontos muito importantes, algumas regiões, assim como essas que eu usei hoje, para vocês. Então é isso, muito obrigado.